Hoje a mensagem ela começa com uma pergunta e a pergunta é: Deus vê, a sua família vê Deus em você? A sua família vê Deus, vê Cristo em você? Se a gente tirasse igreja, culto, reunião, se não existisse nada disso, e você fosse responsável a revelar Deus na sua casa, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus avós, para os seus tios, sua família reconheceria Deus na sua vida? Essa é uma pergunta que a gente precisa sair daqui hoje respondendo. Cristo nos chama a uma espiritualidade que é muito prática na vida, uma espiritualidade que ela se revela também nos nossos relacionamentos familiares. No livro Tons de Laranja, pastor Debrando vai escrever numa página 136 e 137, falando sobre o movimento familiar. Ele vai escrever que o familiar é esse convite para a gente viver família de forma plena, de forma viva, e que nos leva a colocar dentro de casa, sobre a mesa, alguns ingredientes, e o que não pode faltar na mesa, segundo ele, no livro Tons de Laranja, né, são virtudes do Evangelho, que está muito claro nos ensinamentos da palavra de Deus. E aí, ali ele fala são uns 12 princípios mais ou menos, hoje eu vou falar menos. E eu vou pedir ajuda ao apóstolo Paulo para nos conduzir nesse momento e encontrar na carta que ele escreveu aos Colossenses algumas dessas virtudes, dessas atitudes que nós precisamos ter dentro de casa e que revela uma espiritualidade cristã, que revela em nós esse Deus que nós tanto adoramos, que nós cantamos aqui, santo, santo, santo e santo. Esse texto está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, vai aparecer aí na tela, eu vou deixar na tela, mas antes de ler esse texto com vocês, eu queria falar um pouco do contexto que esse texto está inserido, para a gente entender. O apóstolo Paulo aqui estava preso, tá certo? E ele fica sabendo notícias lá da cidade de Colossos, dos crentes que viviam ali, que estavam reunidos, que eles estavam misturando filosofia grega com misticismo, com achismo, e estava vivendo uma espiritualidade que não tinha nada a ver com o que Cristo ensinou. Então o apóstolo Paulo vai escrever para Colossenses, para esses crentes lá de Colossos, e no capítulo 1, capítulo 2, ele vai falando muito de doutrina, ele vai explicando que não é daquela forma, sabe? Que não tem a ver com aquela filosofia grega, com aquele achismo, com aquele miticismo. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo é mais prático. Só, eu já ensinei a teoria ali, agora deixa eu entrar aqui na parte prática com vocês. E aí ele vai falar dessas virtudes e dessas atitudes de forma prática que nós precisamos ter, que é uma espiritualidade voltada em Cristo. E aí, lá no versículo 18, de forma também muito prática, ele vai entrar na parte de família. Aí ele vai dizer como é que o marido, ele vai citar exemplos, olhando para o que ele sabe, do que ele ouviu da comunidade lá de Colossos, ele vai citar exemplos ali, deixa eu falar aqui, dentro da família, para vocês que estão morando aí, deixa eu citar exemplos práticos. Marido trata a esposa assim, a esposa trata o marido assim, trata o filho desse jeito. Mas isso é lá a partir do versículo 18. Por enquanto, eu queria ficar no versículo 12, 13 e 14 de Colossenses, capítulo 3. Vamos ler junto comigo? Diz assim: vocês são o povo de Deus. Eu leio na nova versão, na linguagem de hoje. Vocês são povo de Deus,
Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe os outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Vamos orar novamente? Pai, acabamos de ler, ó Pai, uma porção da palavra sagrada da Bíblia, que o Senhor possa ministrar, Senhor, em nossos corações, essas atitudes, essas virtudes, ó Pai, e que elas possam abraçar a nossa casa, a nossa maneira de viver família, que ela possa trazer para dentro do nosso lar, ó Pai, o Teu reino, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O apóstolo Paulo vai falar dessas virtudes e vai falar dessas atitudes, dessas virtudes, que elas precisam ser praticadas não só no meio da comunidade, daqueles que seguem a Jesus Cristo, mas também na família. Qualquer princípio que a gente fala que pode ser aplicado na comunidade que segue a Jesus Cristo, esse mesmo princípio ele também pode ser aplicado para dentro de casa, para essa comunidade menor que também segue a Jesus Cristo, que Cristo é o nosso mestre também na nossa família, também em nossas casas, né? E a primeira atitude, ou a primeira virtude que nós precisamos abraçar, a primeira virtude ou atitude que nós precisamos olhar para dentro de casa e dizer, como é que está isso aqui dentro de casa? Será que eu tenho praticado isso? Será que os meus olhando para mim, através dessas atitudes e dessas virtudes, conseguem enxergar Jesus Cristo, conseguem enxergar Deus na minha vida, eu praticando essas atitudes? E a primeira atitude que o apóstolo Paulo fala, e eu vou destacar essas atitudes, essas virtudes no texto, a gente vai acompanhando isso uma por uma. A primeira é misericórdia. Portanto, vistam-se de misericórdia. Vistam-se de misericórdia. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, sobre esses conceitos que vocês estão vivendo aí, sobre essa filosofia grega, sobre essas coisas, a gente precisa se despir de tudo isso e se revestir, sabe, de atitudes que demonstrem que somos seguidores de Cristo. E a primeira é a misericórdia. Misericórdia é uma palavra que vem do latim, que é a junção de duas outras palavras, que é compaixão e coração. Então, misericórdia é um coração cheio de compaixão. Misericórdia é isso. E muitas vezes nós não estamos com um coração cheio de compaixão dentro da nossa própria casa, olhando para os nossos. E a gente precisa começar a olhar para dentro de casa e enxergar a dor que está por trás de uma atitude ou de uma palavra, ou da falta de atitude, da falta de uma palavra. A gente precisa começar a enxergar qual é a dor daquela pessoa que está por trás de algo que ela fez. E acolher aquela pessoa, mesmo sem entender essa dor. Porque tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Principalmente na relação de pais e filhos, né? Vou fazer 50 anos. Eu cresci numa geração completamente diferente da dos meus filhos. A dos meus netos que vão vir, então, já nasce numa outra geração. Eu cresci numa geração que eu aprendi que para ter cura era preciso ter dor. Que a diversão, ela andava ali junto com os desafios. Né? Quem nunca foi brincar de bola na rua e voltou para casa com a falta do tampão do dedo, né? Para fora, assim. A mãe da gente pegava o dedo, estava debaixo d'água, tirava a areia
a gente gritava, e o pior ainda vinha, né? Um tal de metiolate. Quando ela abria aquele negócio ali, o cheiro daquilo já fazia a gente tremer. Quando ela colocava aquela pazinha do metiolate no tampão do dedo que estava aberto, meus irmãos, a lágrima descia. Mas a gente sabia que a cura só vinha através da dor. E a gente aprendeu isso na vida. Aí depois a mãe ia lá, soprava, né? Dava um abraço. Calma, vai passar. Vinha um abraço, vinha um aconchego. As crianças hoje não têm essa coisa de... quando a dor vem, não tem resistência, não tem musculatura para enfrentar isso, sabe? E muitas vezes há um conflito de pais com os filhos. Eu disse que não, é besteira. Tem que aguentar. Eu cresci assim, aprendi a ser... Eu, quando entrei no meu primeiro emprego, eu dormi 3 meses no chão do escritório. O colchão ficava dentro do carro. E aí, quando todo mundo ia embora, eu tirava o colchão dentro do carro, botava no escritóriozinho lá, dava graças a Deus que eu podia ligar o ar-condicionado, dormir no ar-condicionado, mas dormia no chão. Aí, antes da pessoa que fazia a faxina chegar no outro dia, de 5 horas da manhã, eu tinha que acordar, tomar banho, escovar os dentes, tirar o colchão, botar no carro. Né? Hoje em dia, a geração é o primeiro emprego, qual é a lista que me atenda aqui, se não tiver essas coisas, esses pré-requisitos, eu nem quero. E eu não estou falando mal dessa nova geração. Eu só estou dizendo que, muitas vezes, nós fomos criados de um jeito e a gente tem uma lente para enxergar o mundo e fazer a leitura que, às vezes, os nossos filhos não têm. Sabe? E a dor que eles sentem, a gente não pode olhar para essas dores e menosprezar essas dores. Porque dor é dor. Não importa o quão é essa dor. Dor é dor. A gente não pode olhar para a dor do outro e dizer que é uma dor pequena. A gente não pode olhar para a dor do cônjuge e dizer que é uma dor pequena. A gente não pode olhar para a dor do filho, para o avô, e dizer que é uma dor pequena. Porque dor é dor. A gente precisa ter um coração cheio de compaixão. Isso é misericórdia. E não foi isso que Jesus Cristo teve com todos os discípulos. E não é isso que Jesus Cristo tem conosco até hoje. Compaixão, misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã sobre nossas vidas. O coração cheio de compaixão, que olha para a gente e diz, tua dor é pequena, levanta daí. Não, Deus vai lá, nos abraça. Estou contigo nesse deserto, vou te ensinar. A gente precisa ter misericórdia também dentro de casa. A segunda atitude ou virtudes que nós precisamos começar a olhar e colocar isso sobre nossa mesa dentro de casa, dentro dos nossos relacionamentos, é bondade e humildade. Eu vou juntar esses dois, tá certo? Bom, porque eu acho que andam juntos. Bondade e humildade. Versículo 12 diz, de bondade e de humildade. Em vez de querer vencer uma discussão a todo custo, a gente precisa aprender a escolher preservar o coração do outro. Isso é bondade. Isso é bondade. Eu não preciso estar certo. Eu não preciso derrubar o outro para dizer que eu estou certo. O que é que custa, de vez em quando, mesmo saber que eu estou certo, eu dar razão para o outro? Isso é bondade. Às vezes o outro precisa mais daquele reconhecimento de que ele está certo, do que ela está certo, de que é isso mesmo, do que eu preciso mostrar que tenho razão. Está entendendo? Às vezes o outro precisa muito mais desse abraço de bondade do que um discurso de razão, de ensinamento da moral, de qualquer outra coisa da vida. A gente precisa colocar bondade nos nossos relacionamentos. O que é que custa? Humildade, admitir os erros, pedir perdão, dizer eu preciso de você. Praticar mais palavras dentro de casa,
como eu te amo. Não é te amo, tá? Te amo. Né? O outro faz idem. Né? Também, né, se for de texto, TB, né? WhatsApp. Não é te amo. Assim, eu te amo. Não é diferente? Eu também te amo. Dizer isso para um filho é uma coisa, né? Eu te amo, filha. Aí a filha dizer, eu também te amo, pai. Eu te amo, Valesca. E ela diz, eu também te amo, meu amor. É diferente. A gente precisa colocar essas palavras dentro de casa, cada vez mais. Dizer, eu te perdoo, mas também dizer, me perdoa. Eu errei. Tem gente que morre e não pede perdão, né? Antigamente era mais os homens, mas hoje em dia eu acho que está meio a meio aí. O orgulho, né, passa por cima da humildade. E a gente não consegue pedir perdão, reconhecer que errou. Isso é mostrar fraqueza. Se eu falar isso vai me perseguir o resto da minha vida. Não. Atitudes que mostram uma espiritualidade centrada em Cristo e que revela esse Cristo dentro da nossa casa. A gente precisa dizer, me perdoa, eu errei. Ou você é uma mulher maravilha ou um super-homem que nunca erra. Sabia que dizer, me perdoa, eu errei, torna o cônjuge mais apaixonado por você? Sabia que a humildade, ela tem uma grandeza de valor que é lindo de ver no outro. E quando a gente reconhece que a gente errou, a gente aprende. E aprende a não cometer de novo. Mas como somos humanos e falhos, às vezes a gente vai errar aquele mesmo erro várias vezes. Mas tem alguns que, pelo fato de reconhecer e pedir perdão, a gente aprende o caminho e não erra mais. Bora recomeçar? Vamos fazer diferente? Uma vez eu falei para os casais, né, e foi uma mensagem que eu ensinei assim, vamos fazer o take 2. Sabe o que é take 2? No cinema tem uma plaquinha assim que o diretor usa, né, e quando a cena não fica bem feita, eles cortam. Vamos fazer o take 2. Aí ele pega a plaquinha, take 2. Aí faz assim, vamos fazer aquela mesma cena de novo. E nesse A2, né, falando sobre casais, eu ensinei, vamos aprender a dizer isso, né, de forma cheia de humor. Quando a gente errar e você for orgulhoso, não souber dizer me perdoa ou deixa eu fazer de novo, vai dizer assim, amor, take 2. Aí vamos combinar o seguinte, quando um falar take 2, o outro vai rir. Tá? O outro não pode dizer, tá vendo, tá indo, errou, tá indo, né? Tem que ajudar também. Foi engraçado, porque durante a semana assim eu recebi vários WhatsApp. Né? Claro, está tão engraçado esse negócio, take 2. A gente acaba se abraçando e fazendo as pazes. Só teve um que disse, rapaz, já estou no take 10 aqui e não aprendi ainda. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, né? A gente precisa dizer, vamos recomeçar? Me perdoa, eu errei. Ter humildade de reconhecer isso. A outra grandeza, a outra atitude que nós precisamos colocar também dentro dos nossos lares é delicadeza e paciência. Eu vou juntar esses dois também, porque eu acho que eles dois andam juntos, sabe? Delicadeza e paciência. Falar com calma, mesmo quando o outro perde as estribeiras, perde o controle. Você manter a sua calma? Ou a sua calma depende do outro? A gente precisa desenvolver um controle emocional que não depende do outro. Que não depende do carro que está na minha frente fazer algo que... Eu tenho que ter o controle emocional. Mesmo o carro na minha frente, fazendo besteira na minha frente, eu não baixar o vidro, eu não gritar, eu não querer brigar com o outro na rua. E também dentro de casa. Eu não posso colocar o meu controle emocional todas as vezes na mão do outro. Então, mesmo que o outro perca o controle, que tal a gente desenvolver um autocontrole, sabe? E a gente ter delicadeza no falar, paciência, falar com calma, mesmo quando o outro está, sabe, fora do controle, e ter paciência nos processos do outro. Quem tem filho, adolescente, a gente vai falar um pouco sobre isso no dia 26, no dia 27, aí na série adolescente, né? Mas quem tem filho adolescente sabe que adolescente é uma figura assim meio rebelde, né?
Porque está se descobrindo. Uma vez eu vi uma psicóloga falando sobre isso. O adolescente está se descobrindo. Ele precisa desafiar algumas coisas para ele se firmar na vida, para ele confirmar quem é. Faz parte, é chato, tira a paciência dos pais. Eu sei de tudo isso. Eu tenho 2 filhos, eles já são adultos, mas foram adolescentes. E a minha filha foi adolescente com muita força mesmo, assim, e a gente aprendeu muita coisa com ela, mas eu e Valesca, a gente sempre dizia, é fase, vai passar. É adolescência. A gente precisa respeitar esse processo de tanta coisa dentro dos adolescentes, hormônios, pensamentos, insegurança, acha que consegue abraçar o mundo com uma mão só, e, enfim, todas essas coisas, né? É do contra. A gente precisa olhar nos olhos dos nossos filhos. A gente precisa amar além da performance. A gente precisa aprender a amar além da performance. Além do critério, sabe, de inglês, espanhol, balé, karatê, sala especial, nota do Enem, 1000. A gente precisa amar nossos adolescentes além dessas performances, do jeito que eles são. É olhar nos olhos dos nossos filhos, olhar nos olhos do nosso cônjuge, da esposa, do marido, do vovô, da vovó, que não tem mais tanta energia de andar, que não consegue andar no mesmo ritmo. E às vezes a gente diz assim, não vou levar não para passear não, porque não caminha no mesmo ritmo que eu caminho, né? A gente precisa, sabe, respeitar o processo de vida de cada um. Isso revela Deus. Isso revela uma espiritualidade, sabe, que tem tudo a ver com que a gente espelhar Deus na vida. E isso é o que a gente mais quer, né? Como caminhantes, como seguidores de Cristo, o que a gente mais deseja. Uma vez eu conversei com o Gabriel sobre isso. Lembra, Gabriel? Falou, Cláudio, a minha oração esse ano é que eu quero me aproximar de Cristo, eu quero ser tão íntimo de Cristo que as pessoas me confundem. Tu lembra disso? Tem a ver com isso, Gabriel. Praticar essas atitudes. Porque só assim as pessoas vão olhar para ti e no lugar de enxergar Gabriel, vai enxergar Cristo. Isso é lindo. A gente precisa colocar essas coisas dentro de casa. Perdão. Não fiquem irritados, versículo 13, não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra uma pessoa, aí vem a parte que eu destaquei, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Uma casa cheia de Deus é uma casa onde há perdão diariamente. Todos os dias. 1, 2, 3. Quantas vezes, Cláudio? Só para mim. 70 vezes 7. Que não é para você fazer a conta. 70 vezes 7 é uma expressão que aponta para a perfeição, para a eternidade. Quantas vezes? A eternidade. O número da perfeição. Como Cristo te perdoou, perdoa aqueles também que tiram a tua paciência. Teu cônjuge errou, teu filho errou, teu tio errou, teu primo, quem? Oferece para ele o que Cristo te ofereceu e te convida a oferecer isso para as pessoas, que é o perdão. Cristo nos perdoou. Só estamos aqui reunidos como um povo que segue a Cristo porque Ele nos perdoou primeiro. Só conseguimos cantar santo, santo, santo porque Cristo nos perdoou primeiro. Só conseguimos caminhar com Ele e Ele nos abraçar e dar sentido e propósito na nossa vida, porque Ele nos perdoou primeiro. E Ele não nos perdoa uma única vez, Ele nos perdoa todos os dias. Oferece ao outro aquilo que Cristo te ofereceu, o perdão. E o amor? O que dizer do amor? O amor, meu povo, é o alicerce. O amor sem amor, nada disso aí faz sentido.
vai ser, sabe o quê? Vai ser um sentimento de auto orgulho, assim, sabe? Não é misericórdia. É assim, eu sou bom. É por isso que eu faço isso. Não tem, não é sobre isso. Não é sobre esse orgulho. É sobre um coração cheio de compaixão, humilde, bondoso. Isso só acontece com o amor. Os especialistas dizem que nós criamos barreiras em nossos relacionamentos. E essas barreiras quebram essas atitudes que nós citamos até agora aqui: bondade, misericórdia, mansidão, paciência, perdão. E nós criamos essas barreiras, segundo Larry Krepp, no livro Comunidade, o lugar mais seguro do mundo, ele falando para a comunidade, mas também aplica para a família. Nós criamos essas barreiras porque temos medo. Temos medo de nos ferir, temos medo de sofrer, temos medo de perder a autoridade perante o outro, como se precisasse ter uma autoridade perante o outro. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que diante de Deus não tem homem e mulher. Não tem servo ou dono, pobre ou rico. É todo mundo igual. Eu não tenho que ter autoridade sobre a vida de Valesca, porque eu sou homem. Quem tem que ter autoridade sobre nossas vidas é Jesus Cristo. E nós dois, como casal, obedecemos a esse, que é o único que tem autoridade. É Jesus Cristo. Uma vez a gente foi almoçar na casa de um casal e a pessoa perguntou: quem é que manda lá? Eu achei essa pergunta tão absurda que eu demorei um pouquinho para responder, sabe? Mas assim, não foi uns 3 segundos. Mas foi o bastante para a pessoa tirar uma piada. Ih, já estou vendo, quem manda lá é Valesca, não é você e tal. Mas eu demorei a responder essa pergunta porque eu achei tão absurda. Quem que manda lá? Quem manda lá em casa é Jesus Cristo. Nós seguimos a esse Jesus, não sou eu nem ela. A gente está debaixo da autoridade dela. E ai de mim, ou ai dela, ou ai dos filhos, ou ai de quem quer que seja, querer ter uma autoridade, um poder de dominação sobre a vida do outro dentro de casa. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem tem autoridade sobre a minha vida é Jesus Cristo, sobre a minha casa, sobre o meu lar e sobre os meus filhos. Ele colocou os meus filhos na minha família para que eu possa ensinar, para que eu possa direcionar, para que eu possa revelar, apresentar Deus na vida dos meus filhos. E como é que eu apresento? Com essas atitudes, com essas virtudes. Eu não apresento Deus na vida dos meus filhos com um discurso religioso, legalista, pode, não pode, faça, não faça, feio, bonito, pecados. Está entendendo? Se fosse assim, antigamente todo filho de pastor seria um santo. E antigamente todo filho de pastor é prova do pastor para ele, né? Estou vendo gente balançando a cabeça assim. Eu acho que conhece uns filhos de pastor aí bem bacana, né? Bem santinho. Porque antigamente o pastor tinha essa coisa de controlar, sabe? Era sufocante. E aí o menino era um santo na igreja, na frente do pai, mas quando saía na rua, misericórdia. A gente precisa colocar amor na nossa relação, porque sem amor não vai, gente. Não vai. E a gente não precisa ter medo. 1 João, capítulo 4, vai dizer: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Romanos 12 vai dizer: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra ao outro do que a si mesmo. E João, capítulo 13, para mim, encerra essa parte de amor e responde à pergunta: sua família vê Deus em você? João capítulo 13 diz: Senhor, quando, isso é os discípulos perguntando a Jesus, Senhor, quando o mundo reconhecerá que somos teus discípulos? Aí Jesus vem e responde: quando tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são os meus
a gente vai reconhecer Deus dentro de casa. Jesus vem e sussurra no ouvido dos pais. Quando vocês começarem a praticar o amor, os filhos de vocês vão reconhecer que vocês são meus discípulos e vocês vão revelar a Deus. Deus, quando é que aquele meu parente vai te reconhecer como Deus, como Salvador da tua vida? Vai praticando o amor. Sabe? Não precisa você ver a pessoa aqui na igreja levantando a mão e adorando. Ela pode se encontrar com Deus através do teu testemunho lá na casa dela. E aí quando chegar no céu, talvez você tenha uma grande surpresa. Vamos praticando o amor. Conclusão, meus irmãos, a família, ela pode ser sim esse lugar onde a presença de Deus, ela é vista, ela é vivida, ela é presencial, ela é vivencial, sabe? A família é esse lugar onde o perfume é o perfume de Cristo, exala o perfume de Cristo, só depende da gente. A presença de Deus, ela não está na ausência dos conflitos, dos problemas. Qual é a família que não tem conflitos e problemas e sentimentos de mágoa e tantas outras coisas? Qual é a família que não tem isso? A presença de Deus, ela é real, não pela ausência desses conflitos, mas é a forma como respondemos a esses conflitos, que a presença de Deus, ela é real. A espiritualidade que precisamos desenvolver, ela começa em nós mesmos, em mim, é em você, é em você, sabe, é em você, Gabriel, é em você, é em cada um de nós. A gente não pode esperar essa espiritualidade, ela vir da igreja, do clero, é você lá na tua casa, é cada um, é puxar para si, é dizer começa em mim.